Oi meninos, vamos para nossa segunda aula, que é a continuação da parte analítica, tá? Agora a gente vai ver os métodos clássicos de análise, que é a parte de volumetria e gravimetria, tá ok? E aí depois na última aula de analítica nós vamos ver os métodos instrumentais, que aí nós temos todos os outros, que na minha é um dos mais utilizados, tá? Então vamos começar com a parte gravimétrica. Então, como eu disse, a gente divide em três partes o método de análise química. Nós temos aqui os métodos gravimétricos, como o nome diz, eu vou medir o peso das nossas amostras do resultado. O método volumétrico tem uma medida de volume, o método instrumental eu tenho a medida através dos equipamentos, tá? E os três métodos, eu vou falar de todos desses dois primeiros, que são os clássicos, né? A gravimetria e a volumetria agora. O instrumental fica para os próximos. Então, os métodos gravimétricos, não vou entrar tanto para a história, que eles não são tanto focados nisso, mas é lá pelo século XVIII e XIX, tá? Ganhou um prêmio Nobel aí, Theodore William Research, tá? O que seriam esses métodos gravimétricos, tá? Como o nome diz, tem o processo de gravimetria, o processo de medir pelo peso de algo, tá? Então, eu tenho que fazer algo para que eu tenha uma massa, tá? E aí, a partir dessa massa, eu determino a concentração da nossa amostra. Como eu faço para ter essa massa? Eu posso ter uma precipitação, então eu posso precipitar um elemento que nós temos, né, de uma forma mais estável, e obter esse sólido e aí pesar. Posso ter o processo de volatilização, então eu retiro todos os líquidos e tem aqui o nosso produto final, e o processo de eletrogravimetria, que é quando nós temos um processo eletroanalítico, tá? E esse processo eletroanalítico vai depositar aí uma massa sobre o eletrodo, e aí a gente consegue pesar esse eletrodo e ver o quanto que nós temos, então, de massa. Tá? Então, são os três processos clássicos gravimétricos aí. Quais que são as vantagens e desvantagens, tá? Desvantagem, ele demora muito, tem muito erro, tá? Então, não é muito prático, não é nem melhores que nós temos, tá? Já as vantagens é porque é algo bem simples. Em qualquer laboratório, sem muitas coisas, a gente consegue fazer essas análises gravimétricas aqui de forma geral, tá? O que a gente precisa para que tenha uma análise gravimétrica decente, tá? Eu vou ter que ter um agente precipitante, ou seja, alguém que vai precipitar, como é a maioria dos nossos casos aí, de forma específica e seletiva. Então, se eu quero determinar uma substância, ele só vai precipitar aquela substância de interesse e não qualquer outra, tá? Esse precipitado que nós temos, ele tem que ser facilmente lavado, não ser solúvel no solvente que a gente está utilizando, tem que ter alta pureza. Então, não são todos os sólidos que a gente consegue fazer isso. E na hora de pesagem, esse sólido não pode ser microscópio, volátil, e não pode ter uma variação da composição. Então, ele tem que ser bem estável, tá? Diferente entre reagentes específicos e seletivos, nossos precipitantes, tá? Os específicos são bem raros, que aqueles que eu vou precipitar exatamente uma única substância. Por exemplo, aqui a dimetilglioxina, que vai precipitar só o níquel. E os seletivos é aquele que vai precipitar uma classe de espécies. No caso aqui, por exemplo, o nitrato de bário, que vai precipitar os nossos halogenados, tá? Então, são os dois no caso. A gente usa muito mais os seletivos, aí é só ter certeza de que não irá ter um interferente ali, tá? Ou que você vai precipitar toda a classe que nós temos. As características do agente precipitante, então ele tem que ser facilmente filtrado, ele tem que ter solubilidade baixa, tá? Para não ter perda, não reagir com o resto da atmosfera,
composição química conhecida e reação completa. Aqui eu tenho alguns agentes precipitantes, é claro que ele não vai ficar cobrando detalhes no ENAD, então só para a gente saber que tem vários agentes precipitantes para os elementos que são precipitados, tá? Alguns orgânicos, que a maioria irão fazer complexos, tá? E a gente entra para a parte importante, que é a parte de etapas, que como que acontece. Então, eu tenho esse preparo de amostra, depois eu tenho uma formação desse precipitado, então eu vou ter a reação ali para precipitar. A partir que precipitou, eu posso ter um processo de digestão dessa amostra, abrir ela, fazer alguma coisa para garantir a sua limpeza, filtrar para tirar as impurezas, lavar também, a filtração para tirar impurezas sólidas, lavagem para tirar impurezas líquidas, né? Fazer um tratamento térmico, normalmente a gente aquece no processo gravimétrico para retirar qualquer material orgânico, né? A grande maioria dos compostos que a gente consegue determinar por gravimetria são só metais ou compostos inorgânicos de forma geral, e daí a pesagem por final. Então, o exemplo que nós temos aqui seria determinar o cálcio em águas naturais, tá? O que a gente faz, tá? Adicionaria, por exemplo, o ácido oxálico na amostra que nós temos, tá? E aí a gente vai adicionar a nossa amônia por cima. Essa amônia vai neutralizar esse ácido oxálico, tá? E aí a gente vai ter a precipitação do nosso cálcio. Então tá aqui, ó. A amônia reage com o nosso ácido oxálico, formando o nosso oxalato, tá? Formando aí o oxalato de cálcio que nós temos, tá? E esse excesso que nós temos ali, né, de amônia e ácido oxálico vai formar mais oxalato de cálcio, que é filtrado, seco e calcinado. Uma vez que ele é calcinado, ou seja, a gente leva ele para múltipla altas temperaturas, vai sair a parte orgânica, né? Vai sair os óxidos, formando só o óxido de cálcio. Esse óxido de cálcio a gente deixa resfriar, ele daí pesa, e por relação estequiométrica, entre o quanto de óxido de cálcio que a gente tem para cálcio, que no caso aqui é 1:1, a gente consegue determinar a concentração da nossa amostra, tá? O precipitado, então, ele tem que ter baixa solubilidade, elevada pureza e composição conhecida, tá? Na formação do nosso precipitado tem dois processos que podem ocorrer: a nucleação ou o crescimento de cristais. A nucleação é quando eu já tenho esses sólidos em amostras e eles vão se juntando e crescendo. Já o crescimento de cristais é quando eu tenho uma amostra está líquido, vai diminuindo a sua temperatura, ele vai solidificando na forma dos complexos cristalinos, tá? É claro que os cristais é quando eu tenho rede cristalina, e a nucleação é quando são amostras amorfas, tá? E aí eu tenho 4 tipos de cristais que eu posso ter: 2 cristalinos e os 2 gelatinosos, aqui, gelatinosos e granulosos, são os amorfos, tá? Aqui eu já falei, crescimento dos cristais, comentei lá atrás. O crescimento do tamanho dessas partículas, elas terão influência com a solubilidade, temperatura, concentração e velocidade com que os reagentes são misturados. Então, normalmente a gente tem uma temperatura certa para que ocorra e principalmente uma velocidade. A gente tem que adicionar lentamente um reagente sobre o outro, tá? Contaminação. Eu posso ter o processo de coprecipitação, que é quando outras substâncias que vão precipitar junto, tá? Então, essa precipitação, ela pode ser por adsorção superficial. Então, eu formei o nosso precipitado e aí esses outros eles vão se absorver na superfície. Ou por oclusão, ou seja, esses precipitantes aqui estão na parte interna e a nossa amostra que eu quero determinar vai ficar na parte externa, tá? E após precipitação, quando tem a contaminação, no qual a impureza vai se depositar sobre as partículas precipitadas. Então, já precipitou, e aí vai precipitar outra por
cima, tá? O processo de gravimetria não tem muita teoria, é bem tranquilinho, tá? Então, vamos para a parte de volumetria. Vamos ver os conceitos e os 4 tipos de volumetria ou titulação que nós temos. Quando a gente está pensando em titulação, a gente tem que ter alguns nomes muito bem definidos, tá? Entre eles, o que é o titulante e o titulado. Titulante é aquele que eu conheço a concentração, titulado é quem eu não conheço, quem eu quero saber, tá? Normalmente o titulante fica na bureta e o titulado no Erlenmeyer, tá? 2 pontos que a gente tem que tomar muito cuidado, que são diferentes, por mais que tenham conceitos parecidos. O ponto estequiométrico de equivalência é aquele onde eu tenho exatamente o número de mols do titulante igual ao número de mols do reagente. Então, é quando eu tenho a proporção exata estequiométrica. Já o ponto final é aquele que a gente consegue ver essa proporção. Nem sempre os dois são iguais, tá? O mais correto é que os dois seriam iguais. Quanto mais próximo o ponto final do ponto estequiométrico, menor o erro presente aí. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. A gente pode escolher o ponto final, só que o ponto estequiométrico não, tá? Quais são os requisitos para ter uma boa titulação? Primordialmente, eu tenho que ser reações simples e rápidas e reações conhecidas, para que depois a gente consiga relacionar os compostos, tá? E algo que poderia ser importante seria ter propriedades na mudança aqui químicas ou físicas no ponto de equivalência, tá? Nem sempre a gente consegue, mas é o ideal. Aí a gente coloca indicadores, coloca algo para que a gente consiga ver esse ponto, essa mudança química ou física, tá? Visto isso, nós temos os nossos indicadores. Os indicadores que vão ajudar a gente a ver esse ponto de equivalência. Tem 2 tipos principais, que são os visuais, são aqueles colorimétricos, que a gente conhece bem, fenolftaleína e outros indicadores. E os instrumentais é aquele que eu vou ter um método principalmente eletroanalítico, onde a mudança analítica ali do processo, a gente consegue ver o ponto de equivalência, tá? A chance dos métodos instrumentais serem mais precisos do que os métodos visuais. Só que os métodos visuais é muito mais fácil da gente trabalhar em laboratório do que os instrumentais. Chegamos aí nos 4 tipos de titulação que a gente vai ver aqui nessa gravação. Neutralização, que é o mais comum de todos. E depois nós temos complexação, precipitação e oxirredução. Nós vamos ver os 4 tipos agora, tá? Antes da gente chegar diretamente nos tipos de titulação, nós vamos falar mais alguns conceitos. O primeiro é o padrão. O que seria um padrão? Padrão é tudo que eu tenho a concentração que eu preparei, que eu teoricamente conheceria, tá? Porque teoricamente eu tenho 2 tipos de padrão, o padrão primário e o secundário. O padrão primário é aquele que ele é um composto de extrema pureza, de extrema confiança, que eu posso preparar essa solução e ter uma concentração confiável, tá? Então, eu tenho alguns pré-requisitos para esse padrão. Então, eu tenho que ter uma alta pureza, ser estável ao ar, então não reagir com o ambiente, não hidratar tão facilmente, a composição não varia com essa umidade, tem um custo acessível e solubilidade no meio de titulação. E um bônus seria ter uma alta massa molar, porque daí a gente diminui o nosso erro. Já o padrão secundário é tudo que não se encaixa aí. São aqueles que, quando a gente prepara uma solução, essa solução não é confiável à sua concentração,
tá? O ideal é que todos fossem padrão primário, mas são poucas as soluções que nós temos aí de padrão primário. E aí, como que a gente faz com o padrão secundário? A gente vai ter um processo de padronização desse reagente para a gente conseguir garantir a sua utilização. Tá? Temos basicamente 3 tipos de titulação, que é a direta, indireta ou a de retorno. Tá? Eu vou comentar elas quando eu for dando os exemplos, tá? Melhor. Então, como eu falei, a padronização é para quando a gente quer achar a concentração de um padrão secundário a partir de um padrão primário, tá? Alguns cálculos de titulação e um esquema geral. De forma geral, esse é o esquema direto, padrão de uma titulação. Então, o que nós temos aqui no esquema de titulação? Bureta e Erling, tá? Sempre Erling, vamos usar Becker, tá? Cuidado com a pegadinha. Então, na nossa bureta, eu no método direto tenho solução padrão, então é aquele que eu conheço a concentração, e no Erling eu vou ter o nosso analito, tá? E muitas vezes adição de indicadores aqui junto. Então, a nossa bureta calibradinha, tudo certinho, eu vou adicionar a nossa solução padrão sobre o nosso analito, enquanto o analito a gente mexe vigorosamente, e até que a gente obtenha a mudança de coloração aí, se a gente estiver utilizando de indicador colorimétrico, tá? Por exemplo. Então, até a ponto final da nossa solução, e aí a gente entra para nossas contas. O que eu vou ter? Que a solução A reagiu com a solução B, formando C e D, tá? Isso já para qualquer reação aí. Então, quando que ocorre isso? Quando o número de mols de A for equivalente ao número de mols de B, tá? Vou multiplicar cruzada aqui ao contrário os nossos coeficientes estequiométricos, quando a gente tem, tá? E aí eu vou fazer a relação de concentração vezes volume da solução A igual a concentração vezes volume da B. Isso se os dois forem líquidos, ou se eu tiver um líquido e um sólido, concentração volume do líquido e massa sobre massa molar do sólido, tá? Só tomem cuidado porque esse volume aqui, quando eu tenho sólido, ele tem obrigatoriamente em litros, tá? E aqui em cima pode ser em ml. O que eu preciso fazer para obter a concentração? Escrever a equação química balanceada, tá? Cuidado que às vezes ela não vem balanceada. Ver as proporções estequiométricas que nós temos e aplicar a fórmula de concentração. Vamos para o primeiro tipo de volumetria ou titulação, que é a volumetria de neutralização. Então, quando eu tenho uma neutralização, eu vou ter sempre um ácido reagindo com uma base, tá? Então, o ácido reage com a base, formando o sal e a nossa água, tá? A solução padrão que nós vamos ter, ele vai ser sempre forte, um ácido ou uma base forte, tá? Isso porque reações com ácido e base fraca podem ser muito lentas e ineficazes. Por isso que a gente faz os dois, pelo menos um forte, né? Pode ser que a nossa amostra seja fraca, então para evitar isso, a gente faz a nossa solução padrão ser forte, tá? Então, aqui eu vou determinar ou um ácido ou uma base. Tá? Temos as nossas curvas de titulação, que no caso, para uma titulação ácido-base, vai ser o nosso volume de reagente pela variação de pH. Então, nesse caso, a gente for olhar, o pH começa baixo. Quer dizer que eu tenho um ácido no nosso Erling e uma base no nosso, na nossa bureta. Então, vamos montar aqui. Aqui no nosso Erling, então, como eu falei, eu tenho um ácido e aqui eu vou ter uma base. E aqui dentro do nosso Erling, eu vou ter o nosso
eletrodo para determinar o pH. Por isso que eu sei que aqui embaixo é ácido, porque ele começa a nossa curva aqui em pH abaixo, que é ácido, tá? Vou adicionando a nossa base, a gente vê que o pH vai subindo, até a gente ter um salto de equivalência aqui. Esse salto de equivalência mostra exatamente o momento em que há o ponto de equivalência entre as duas espécies, tá? E aí a gente tem aqui o ponto final com a solução básica. O nosso ponto de equivalência é dado exatamente na metade do nosso salto aqui, tá? Os nossos indicadores, a gente usa bastante indicador ácido base para determinação de volumetria de neutralização, tá? Os nossos indicadores são ácidos, são substâncias orgânicas que mudam de cor conforme o pH. Então, por exemplo, a fenolftaleína, que ela é incolor e daí ela fica vermelha, um rosa, e tem um pH de viragem de 8,3 a 10. Quer dizer que abaixo de 8,3 ele é incolor, acima de 10 ele é vermelho. Nesse intervalo, ele tem uma... Não é confiável dizer exatamente em que cor que ele está. Temos outros indicadores, por exemplo, vermelho de fenol, alaranjado de metila, que sim, todos eles também seguem esse mesmo princípio, tá? Os indicadores eles vão reagir e ter reação do mesmo tipo de tampão, tá? Então a sua fórmula é de tampão e normalmente o pH de viragem que nós temos é o valor de pKa mais ou menos uma unidade, tá ok? Por isso que aqui a gente vê que normalmente são 2 unidades, então pKa tá no meio, mais ou menos 1 aqui. E a nossa curva de titulação, tá? Quando eu tenho uma curva de titulação, quanto maior as concentrações, maior o salto, isso do reagente, e do titulante do titulado, quanto menor a sua concentração, menor a curva. Se é menor essa curva, maior a chance de erro, tá? A curva de titulação a gente usa muito para determinar qual que é o melhor indicador que nós temos, tá? Uma vez que o indicador ele tem que estar com essa faixa de pH no salto que nós temos aqui, tá? Nesse exemplo, por exemplo, eu poderia usar o indicador de 9 até aqui 4,5, 5, qualquer um que tenha esse ponto de viragem. Entramos agora na titulação de precipitação. Como o próprio nome diz, eu vou formar um precipitado, vou formar um sólido, né? Então, o nosso principal agente precipitante é o nitrato de prata, por isso que muitas vezes a gente chama a titulação de precipitação de argentometria, tá? Então, os métodos argentométricos, às vezes a gente tem determinado com eles nossos aletos, cloro, bromo e iodo, nossos pseudos aletos, aquele que tem estrutura parecida aos nossos aletos aí, nosso cianato, tiocenato e oxacenato, mercaptanos e ácidos graxos. Então, são esses que eu consigo determinar com os nossos argentométricos, com a nossa prata aí. Posso fazer curva de titulação também semelhante ao que a gente fazia na titulação de precipitação, de neutralização. A diferença é que em vez de pH é PAG, que é menos log da prata. Então é o mesmo processo. No caso aqui está representando a descida, né? Então eu estou diminuindo a concentração de prata, diminuo a nossa solução e quanto maior a região aqui de salto, melhor é a nossa titulação que nós temos, tá? Por exemplo, essa em azul, que esse salto é pequeno, é uma titulação de não tão confiável do que a preta, que eu tenho uma região muito maior, tá? O KPS interfere bastante. Se vocês lembrarem, KPS é a constante de produto de solubilidade, é o equilíbrio que ocorre entre sólidos e líquidos, tá? Quanto menor esse valor de KPS, né,
menor esse coeficiente, ele vai dar um salto maior. Soluções com maior valor de KPS, ele não é tão completo, a gente tem um limite aqui, tá? Aqui a gente tem basicamente 3 tipos de indicador, que são os mais comuns. O primeiro é o indicador de Moore, tá? Que aí, quando a titulação de precipitação, além do indicador ser diferente, o método de indicação é diferente também. Então, aqui na titulação de Moore, peguei o cloro como exemplo. Então, a prata reage com o cloro, dando um precipitado branco. E depois eu vou ter o cromo ali. Então, a prata reage com o cromo, tendo a coloração vermelha. Então, quando a gente começa a ver o vermelho, quer dizer que chegou no ponto de equivalência. A questão é que no método de Moore, a gente tem que fazer a titulação de branco, que nada mais é do que titular só o cromato para ver quanto que é necessário, tá? Temos aí o método de Fajans, que é o que a gente chama de indicador de adsorção. Então, eu vou ter nosso precipitado sendo formado, tá? Quando ele está em partículas negativas em volta desse precipitado, o nosso corante fica em solução e o nosso precipitado branco. Quando chega a ter partículas positivas em volta do nosso precipitado, o nosso corante, que normalmente é eosina, ele se liga ao nosso precipitado, ficando na solução transparente e o precipitado colorido. Então, é só o processo de adsorção da coloração no precipitado, tá? Então, antes da adição da prata, conforme vai adicionando a prata, ela vai ficando esbranquiçada, até chegar a um ponto onde o indicador se liga ao nosso precipitado, dando coloração, tá? E o método de Vollard, que é uma retrotitulação, tá? Aonde eu vou ter a nossa prata e o cloro dentro do nosso Erlen, tá? Então, o esquema de titulação aqui é um pouquinho diferente. Então, aqui eu vou ter a nossa amostra mais a nossa prata. Então, elas vão reagir entre si, tá? A gente coloca excesso de prata. Essa amostra a gente termina com ela e o resto de prata a gente vai titular com o tilcianato. E aí, por essa diferença aqui, eu consigo saber o quanto de amostra nós tínhamos, tá? O nosso indicador que vai aqui no Erlen é o ferro, porque o ferro vai reagir com o excesso de tilcianato que a gente tiver, dando uma coloração vermelha. Chegamos agora na titulação de complexação, nossa terceira titulação que nós temos, tá? Que é onde a gente vai ter a formação de complexos, como diz o nome. O que são nossos complexos? A gente vai falar um pouco mais deles lá em inorgânica, tá? Que é quando eu junto um metal, que é um ácido de Lewis, junto com um ligante, que é a nossa base de Lewis, formando o nosso complexo aí, tá? Alguns nomes que a gente precisa lembrar, que é a parte dos ligantes, que eles podem ser monodentados, unidentados, quando tem só uma ligação, ou multidentados, que são os nossos quelantes, tá? Dentro aí a gente também vai ter um equilíbrio de complexação. Então, conforme o metal vai ligando ao ligante, eu vou ter uma constante de formação. Uma questão interessante é que essa constante de formação são valores grandes, porque esses complexos formados são extremamente estáveis, tá? Dentre os nossos ligantes, o mais conhecido de todos é o EDTA, tá? Sem dúvida nenhuma, que são os ácidos etileno, diamim, tetraacético, tá? Ele é tão bom porque ele consegue formar 4 ligações com nossos metais.
Então, o único EDTA, ele é garantia que ele vai complexar 100% com o nosso metal, tá? É claro que a possibilidade da presença dele nas ligações vai variar conforme o pH que nós temos, tá? Mas, como eu disse, eu tenho constantes de formação sempre muito altas, tá? Repara que o 10 a 10, 10 a 13, 10 a 21, todos muito altos, tá? Na curva de determinação aqui da titulação, eu vou ter o menos log da concentração do ETA pelo volume. Então, da mesma forma que a gente via nos outros, eu vou ter uma curva de titulação. Nesse exemplo aqui, está variando conforme o pH. Então, pH mais altos, normalmente eu tenho uma melhor curva de titulação de complexação do que pHs mais baixos. Tá? Indicadores na titulação de complexação. A gente tem o metalocrômico, tá? São aqueles que vão mudar de coloração conforme a presença ou não de metais aqui. Então, eu posso ter o negro de ouro como T ou o calcom, tá? Então, não vou entrar. E eu tenho alguns métodos que a gente pode fazer. Por exemplo, a nossa titulação direta, que é o procedimento mais padrão. Então, eu vou ter o DTA na bureta e o nosso metal sendo determinado no nosso Early. E aí, a presença do metal com o indicador ele vai dar uma coloração, tá? Tem a titulação de retorno ou a de resto. Então, eu vou ter o excesso de DTA no nosso Early reagindo com a nossa amostra, tá? Vai reagir 100% com a nossa amostra. O que sobra de DTA é titulado com um outro padrão aí de metal, tá? E aí, pela presença de indicador, eu consigo ver também essa diferença aí, tá? E o método por deslocamento, tá? Aí, em vez de ser EDTA puro, eu vou ter uma solução de magnésio com EDTA, tá? E ele vai sofrer o mesmo processo aí. Dentro da titulação de complexação, eu vou ter os nossos agentes mascarantes, tá? O que seriam esses agentes mascarantes? É quando eu quero determinar um metal dentro da solução, mas tem outro atrapalhando. Então, eu vou mascarar esses outros metais que eu não quero determinar. Então, eu vou adicionar esses metais, por exemplo, aqui o agente mascarante mais comum que a gente tem é o cianeto. Então, eu consigo adicionar o cianeto e ele vai complexar com esses metais aqui. Então, eu não determino esses metais porque eles estão presos ao cianeto. Mesma coisa seria para o fluoreto e esses metais aqui. E os nossos agentes complexantes auxiliares, que normalmente a gente usa mais, é a amônia, tá? Ele vai ajudar a precipitar o nosso EDTA, complexar nosso DTA aos metais, sem que necessariamente tenha alteração do pH. Isso porque se eu tiver um pH muito básico, eu posso precipitar o nosso hidróxido do metal e não necessariamente fazer a reação de complexação. Para a gente finalizar, nós temos a nossa titulação de oxirredução, que, como o próprio nome diz, eu vou ter uma oxirredução ali ocorrendo. Tá? Então, vamos lembrar lá do que seria uma oxirredução. Então, eu tenho um agente redutor reagindo com um agente oxidante, formando os nossos produtos. Tá? Os nossos agentes redutores, a mesma coisa que quem é agente oxidante, desculpa, é quem é reduzido, e quem é agente redutor é quem é oxidado. Mas eu vou falar um pouco mais de oxirredução lá em físico-química, tá? Quando eu estiver na parte de eletroanalítica. Aí tem umas reações e tudo mais.
Eu vou falar lá também, mas já vou adiantar aqui que faz parte da matéria. Nos nossos potenciais de redução, tá? O que a gente tem no potencial de redução? Cada reação vai ter um potencial. O menor potencial é o agente, o maior potencial é o agente redutor, o menor é o agente oxidante. Dado por aqui, o potencial de redução. Quem tem maior número é quem tem maior potência de reduzir. Então, por exemplo, aqui, sei lá, se eu trabalhar cloro com zinco como os opostos, o cloro tem maior potencial de redução, então ele tem uma chance maior de reduzir, enquanto que o zinco, que tem menor valor, ele tem menor chance de reduzir, então ele vai oxidar. Só que na hora de fazer o potencial da reação, eu inverto aqui o sinal, tá? Eu vou inverter essa equação também. A soma dos potencial das células tem que ser sempre maior que zero para ser espontânea, tá? Eu posso ter alguns métodos. Eu posso ter um método de autoindicação, que é aquele onde o próprio produto tem uma cor diferente, tá? E aí eu vou ter também indicadores específicos para cada um. No caso aqui eu tenho, por exemplo, o amido, que o amido reage com o iodo dando coloração. Então, é especificamente para essa substância, o amido. Não é para reação de oxidação, mas é para o tipo de substância formada. Ou eu tenho indicadores de oxirredução, que vai ter mudança de coloração. No caso aqui eu posso citar a permanganometria, que eu tenho diversas reações acontecendo e ele vai ter diversas cores aqui do permanganato. Então, conforme o meio que eu tiver com que ele está reagindo, ele vai formando coloração. E essa mudança de coloração é observada aí para o ponto final, tá? A iodometria ou iodimetria, como o próprio nome diz, eu estou relacionado com o iodo. Iodo, que a gente tem um problema, porque o iodo é insolúvel, então a gente forma o íon triiodeto, onde a gente reage o iodo sólido com o íon iodeto, e aí ele consegue fazer a reação aí de oxirredução. A dicromatometria, que é com o dicromato, como o próprio nome diz, que ele tem um bom potencial redox, tá? E a mudança de coloração. A serimetria também é ótimo, só que o problema da serimetria é seu elevado custo, tá? Enquanto outros são processos mais baratos, as serimetrias são muito caras. Tem outros meios, mas são raros da gente indicar, tá? Alguns indicadores, por exemplo, o orfenantrolina, que reage com o ferro, o amido, que eu falei, que reage com o iodo, e tem alguns outros específicos. Então, aqui eu tenho aqui vários indicadores que, conforme o potencial de transição, eu tenho alteração de cores. Mas, como eu disse, são poucos utilizados, tá? E para terminar, a gente fala aqui da determinação de água por Carl-Fisch, que é um processo de oxirredução também, tá? Então, é bem utilizado isso aqui sempre que eu precisar determinar água em algo que, ou seja, sólido, ou seja, orgânico. E assim a gente termina os nossos parte de métodos clássicos de determinação. Vamos para a parte instrumental no próximo vídeo.